castigar, porque Deus é mau com a gente, porque não tem misericórdia dos seus filhos. Não, nada disso. É porque nós abrimos o caminho para que o mal nos atinja. E quando eu me recolho em oração, quando eu mudo a minha posição, o meu patamar vibratório, eu mudo a minha frequência, melhor dizendo, a frequência vibratória do meu espírito, do meu perispírito, eu automaticamente afasto a influenciação negativa desses irmãos infelizes, que não vão ter mais sintonia com os nossos pensamentos, com as nossas ações, e vão procurar outros caminhos. E a gente acaba ficando livre dessa influenciação negativa. Para orar, precisamos de locais especiais? Não precisamos. Jesus já dizia que você pode orar em qualquer lugar que você tiver, como eu disse ali atrás. Mas é interessante o pensamento, a intenção, do que a forma. Então, você pode orar trabalhando, você pode orar dirigindo, você pode orar tomando banho, onde você estiver, você pode estar com o pensamento agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, pela superação de um obstáculo, pela graça de cada dia, por ser livre de doenças, por ter um teto para morar, pelo dom da vida. Então, temos muito o que agradecer a Deus. Quando nós escapamos, muitas vezes, né, de um quase acidente, de uma situação difícil, que o coração da gente gela, que a gente fica apreensivo, toma aquele susto, muitos de nós, acredito eu, que já saibamos imediatamente agradecer a Deus, ao nosso Espírito protetor, por ter nos desviado do perigo, por ter nos intuído a tomar a medida necessária e adequada para aquele momento, evitando confrontos, evitando brigas, evitando acidentes e assim por diante. Nisso, a gente já está orando. Quando a gente agradece a Deus, sentimento de gratidão pelas coisas que nós temos na vida e pelas situações de que nós escapamos, isso já basta como uma oração. Não preciso me ajoelhar, não preciso impor as mãos, ficar no local escuro para ter esse contato com Deus e com os amigos espirituais. Quando a gente pede a coragem, a resignação, a gente pede discernimento para separar as situações que a gente vive na vida, que a gente se depara muitas vezes com escolhas, com comportamentos que devemos manter ou não em certas circunstâncias, como agir diante da adversidade de um irmão que nos prejudica, que nos fere, que nos ofende com palavras, com gestos, com atitudes muitas vezes. Como a gente deve agir? Agir de sopetão, trazendo aquele homem velho à tona, com toda a sua negatividade, com toda a sua aura negativa e más energias? Ou a gente deve parar, respirar fundo, pedir o aconselhamento espiritual, que os espíritos de luz nos intuam qual medida ser tomada naquela situação, naquele problema? Utilizando da segunda opção, poderemos, além de nos imunizar contra problemas maiores, tomar as atitudes corretas em nossas vidas. Quando a gente ora, a gente acaba atraindo os nossos espíritos protetores, os nossos espíritos guardiães, aqueles espíritos que se preocupam com a nossa reencarnação, com o cumprimento do nosso planejamento reencarnatório, que torce para que nós não nos desviemos do caminho traçado na espiritualidade, para que um dia a gente saia desta vida como vencedores, como seres que ultrapassaram as suas barreiras, que souberam lutar o bom combate, afastando toda e qualquer influenciação do mal. Já dizem, né, que o mal está sempre à espreita, mas à espreita do quê? À espreita dos incautos? À espreita daquela pessoa que age no bem? Não, ele está à espreita daquele que é descuidado, daquele que não vigia seus pensamentos, que não vigia suas atitudes do dia a dia.
Esses sim são presas fáceis aos espíritos que estão em grau ainda de pouco adiantamento e que querem mais mesmo que o circo pegue fogo, como se diz, que o mundo fique tumultuado, que as pessoas entrem em choque, em atrito, que brigas ocorram e que tudo saia da ordem em que se está caminhando. Muitas vezes na casa espírita somos assediados pelos espíritos que não querem a manutenção daquele foco de luz, daquele foco de ensinamento cristão, de prática do evangelho, e colocam muitas vezes ciúmes, dissensões entre os membros da casa, entre os trabalhadores, tudo para criar picuinhas, para criar problemas e destruir muitas vezes um grupo coeso. Então, por aí, irmãos, a gente já consegue ver os benefícios que a oração nos traz como medida de prevenção a todo e qualquer mau pensamento e mau comportamento. A oração está disponível para nós como uma benesse que o Criador nos concede. Se nós temos esse recurso benéfico a utilizar a qualquer hora, qualquer momento do dia, por que fazer vista grossa? Por que desprezá-lo? Quando a gente vive a nossa vida batida do dia a dia, problemas, trabalho, casa, família, ganhar dinheiro, viajar, fazer as nossas atividades de hobby, os nossos afazeres domésticos, cuidar dos filhos, tudo isso consome um tempo e consome energia, e a gente acaba esquecendo de lembrar de Deus e de orar. Nisso está o prato perfeito para que se instale crises emocionais, depressões, irritações crônicas, e acabamos perdendo toda a nosso equilíbrio espiritual já conquistado. Então, por isso, a importância de Jesus já nos dizer: orai e vigiai. Orai para sempre estar em comunhão com os bons espíritos, com a espiritualidade superior, que nos vai clarear o pensamento, nos vai dar a força de transpor os obstáculos da vida. E vigiai, por outro lado, os nossos pensamentos, por onde a nossa cabeça tem andado, por onde o nosso sentimento tem pisado, quais são a natureza de nossos sentimentos. São sentimentos de amor ao próximo, de amor ao Criador, ou são sentimentos de vingança, de raiva, de ira, de inveja, de vontade de retribuir o mal que os outros não fazem com um mal maior, para ele tomar uma lição, para ele descobrir, porque não pode mexer conosco, que a gente vai retribuir da mesma moeda, da mesma maneira. Não é isso que o Criador quer da gente. Se nós quisermos modificar o nosso estado atual da humanidade, do planeta em que vivemos, comecemos por nós mesmos. Comecemos com a nossa reforma. Comecemos com o hábito de orar desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos nos repousar. Quando a gente repousa, nosso espírito, né, acaba tendo uma certa liberdade de sair do corpo, de andar pelo espaço, de ir atrás dos locais em que se sente bem, em que se sente sintonizado com os seus irmãos espirituais. E mesmo neste momento, a oração nos protegerá das más influenciações, nos protegerá de todo o tipo de ataque das trevas, de tudo que queira nos aterrorizar e nos prejudicar. Então, nós podemos concluir que a oração serve em todos os momentos. Em momentos bons para agradecer, quando a gente está feliz, quando a gente conquistou as nossas coisas que nós lutamos muito, lembrar de Deus, lembrar de agradecer ao Pai pela benesse conquistada. Quando a gente está triste, pedir que nos dê alegria, nos dê ânimo, nos dê força para sair da situação em que estamos. Quando a gente está ansioso, estamos com nosso comportamento acelerado, com a cabeça fora de si, pensando muito à frente do que temos que fazer,
pedir que o Pai nos dê a calma, a preocupação de cada dia, como já diz na oração do Pai Nosso: dê o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Por quê? Porque a preocupação é com hoje. O amanhã não me pertence ainda. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. A minha preocupação deve ser com o aqui, com o agora. Isso que vai trazer para mim um futuro melhor. Então, nós podemos dizer assim, que a oração é a chave de tudo, de todos os nossos problemas, sejam desta vida e das vidas anteriores. Porque muitos falam, o que vai acontecer, e não adianta nós orarmos, porque vai acontecer da mesma maneira. Mesmo que fosse assim, mesmo que as coisas já tivessem, né, com o seu destino marcado, tivéssemos já tudo, cartas marcadas em todos os aspectos da vida e nós não pudéssemos modificar. Mesmo nessa situação, a oração ainda nos daria força para enfrentar esses problemas e essas adversidades de cabeça erguida e de paz em nosso coração. Então, sejam aqueles que gostam da prece, que são favoráveis, como aqueles que falam contra, que não acreditam, para essas duas correntes, esses dois tipos de pensamentos e de posições, nós temos argumentos de que vale a pena você usar a prece como hábito de higienização da sua alma. Você acaba evitando que a sua alma contraia doenças espirituais. Você acaba evitando, né, que os miasmas espirituais, que toda a espécie de lixo do mundo astral, do mundo espiritual, acabe aderindo ao seu perispírito, ao seu espírito, ao seu corpo mental, evitando o ataque dos espíritos inferiores. E com isso, automaticamente, ganhamos serenidade, equilíbrio, força de vontade, e podemos batalhar para o nosso futuro melhor. Assim, irmãos, eu deixo como uma mensagem, como uma conclusão da fala desta noite, de que nós utilizemos sim, abusemos até da utilização da oração, da prece, da meditação, como recursos disponibilizados pelo Criador a seus filhos de forma gratuita, sem custo algum, para que a gente consiga aurir forças, aurir condições de sermos artífices de nosso destino, que a nossa vida possa ser transformada, que nós possamos entrar num estágio de equilíbrio, que mesmo as situações mais difíceis não consigam tirar a nossa paz interior. Eu sei que é muito difícil, eu sei que isso ainda não está ao alcance de muitos de nós, e nós estamos ainda caminhando nessa jornada. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui pode se dizer que seja exemplo de qualquer coisa que eu estou falando nesta noite. Mas nós já temos a consciência de que a gente pode ser dono do nosso destino e que somente poderíamos modificar com o nosso pensamento. Nós temos que agir, a nossa ação vai gerar uma consequência. A lei de causa e efeito pede que todo efeito tenha uma causa. Se eu quero um efeito bom, a causa também deve ser muito boa. Deve ser uma causa de bons princípios e de acordo com a vontade e com a doutrina de Deus. E Jesus, o nosso guia e exemplo maior, foi o maior aplicador dessas leis divinas, foi o nosso irmão mais evoluído, o nosso maior irmão, que mesmo quando estava prestes a ser crucificado, ele orava e pedia que o Pai perdoasse aqueles que não sabiam o que estavam fazendo, que estavam crucificando, que o julgaram indevidamente. Então, mesmo nesse momento, Jesus nos deu a prova de a oração era o que ele podia se apegar naquele momento. Era onde ele conseguia forças para enfrentar aquela tão difícil situação, sabedor, logicamente, de que logo estaria libertado do jugo desse corpo de carne
desta opressão em que ele vivia e que ia estar junto do Pai, livre e vivendo na sua plenitude. Portanto, irmãos, era isso que eu queria deixar para vocês. Esse é o assunto desta noite, para reflexão, para que todos não se esqueçam que a oração é um santo remédio colocado à nossa disposição. Utilizemos, abusemos e que sejamos gratos a Deus em todos os momentos, seja nos momentos de alegria, como nos momentos de dificuldade. Que o Senhor abençoe a todos vocês, que tenhamos uma maravilhosa noite de quinta-feira, uma ótima semana, que o Pai tenha misericórdia de todas as famílias que perderam seus entes queridos, vitimados pela Covid-19, que os irmãos que desencarnaram sobre essa condição possam também receber a misericórdia divina, possam ser amparados com muita paz, com muito amor e encontrar cada um seu caminho na evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que Deus esteja no coração de todos. Uma boa noite a todos. E agora chamo o seu Ariovaldo para retornar aqui. Tiago, Joia? excelente, excelente, gostei muito mesmo. Muito bom, Excelente, obrigado. excelente sua aula de hoje à noite. Foi maravilhosa, Tiago. Espero que a gente nunca tenha noção, né, do que a gente fala direito e sempre crítico acha que não está bem, mas se todos gostaram e se a mensagem conseguiu ser transmitida, isso que é mais importante, né? Foi muito bom, muito bacana. E Fico, eu agradeço muito a você por esse convite, né? E espero que você fale mais vezes. pode Sua contar maneira de comigo. falar, esse seu jeitinho tranquilo, calmo. Agora, os seus ensinamentos foram profundos demais. Você falou praticamente tudo sobre a prece. Isso é muito bom, Tiago. Que bom, obrigado. Eu quero falar uma coisa. No comecinho do vídeo, Ah, eu cometi um erro. ah, O comecinho do vídeo não foi para o ar. Só foi para o ar. Logo depois, cortamos o começo. Eu que errei. tá. Então, quando você já estava lá, acho que nos 5 minutos, Ah, aí é que você vai ver quando você for assistir, que certo. você vai assistir para ver como ficou, não é? Sim, Você vai ver que o comecinho eu errei, eu cortei, né? certo. Então eu Bom é peço que desculpa. fica, né? Que fica aí gravado para assistir. Dá para assistir inteiro depois, né? Eu não sei se vai ficar esse pedacinho que eu não Ah, coloquei. é? Eu não sei se vai ficar ou não, Certo. porque eu não conheço bem o programa. Mas eu sei que eu peço desculpas que não foi por ar. Comeu 5 minutos que você falou no início, comeu. Daí é que eu vi o erro, daí eu apertei o botãozinho aqui, daí foi, Ah, que né? bom, que bom. Mas foi muito bom o que você falou, bacana mesmo, sabe? Você foi muito profundo. Você falou praticamente tudo sobre a prece, que a prece realmente é tudo, né? É esse É, relacionamento nosso com o plano espiritual superior. É a isso, gente isso que é a esquece maravilha, disso na maravilha da correria, prece. né? Isso. Você falava, eu me lembrava do livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, que nesse livro ele fala sobre a prece, né? É maravilhoso, exatamente do jeito que você falou. Todas essas particularidades que você falou estão lá, né? E isso para a gente se sentir, quando orar, primeiro saber que a prece está sendo ouvida e registrada. Seja qual for a prece mais boba que você fizer, ela está sendo ouvida e registrada. Porque nós somos filhos de Deus. É, Nós estamos aqui sob o amor supremo de Deus. Então, é aquele nenezinho que, ai, papai, oi, o que que você quer, filhinho? O que que você quer? É aquele relacionamento amoroso, instantâneo e sempre presente. Exatamente tudo que você falou da prece é isso aí. fica a Se a gente dica do livro, né? De André Luiz, que é um livro maravilhoso, e explica todo esse mecanismo, né, da prece, como que ela age, né, em relação ao
plano espiritual, a concessão dos pedidos, como que funciona. É muito legal, né? Isso, e que todas as preces são São atendidas, registrados. todas as preces são registradas. Ninguém está aqui solto ao que Deus dará. Nós estamos pronto. Ó, se precisar de alguma coisa, peça, né? Sim. Pedir, dar-se-vos-á. Então, Obterei também tem, né? Pedi e obterei, né? Tem, isso, exatamente isso. Então, foi muito bacana a sua agradeço. exposição dessa noite, gostei muito. Eu mergulhei nas suas palavras e fui acompanhando, 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 com muita emoção, tudo isso que você falou. E eu achei muito bacana, viu, Tiago? Eu que Agradeço muito. agradeço, viu, o convite mais uma vez aí da nossa casa, né, dos Isso. nossos amigos aí do Eurípides Barçanufo. E é um prazer sempre estar aqui. Precisando, é só chamar. O Tiago, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que é o Instituto Eurípides, É. é o tesoureiro lá do Ah, Instituto. Isso nós devíamos ter falado no começo, né? é. Mas é um trabalhador da casa, né? Não sei quantos anos, já faz vários Faz anos. uns 10 anos quase, né? Quase Então, 9 a 10 anos. Né? então é um trabalhador da casa, né? E É. que agora nós estamos passando por uma fase difícil, que é essa fase do vírus, do coronavírus, em que muitas pessoas queridas estão retornando à pátria espiritual por esse motivo. Hoje mesmo fiquei muito triste. Eu e a Cristina ficamos muito tristes, porque um amigo nosso desencarnou ontem à noite com Ó, 51 anos de idade. novo. 51 anos de idade. Então, a gente sabe que não cai uma folha da árvore sem É. que o pai o queira. Essa pandemia, essa catástrofe, essa, esse sofrimento do mundo todo, de todo o nosso planeta, tem um motivo, uma razão de ser, né? O que a gente Certamente, né? planta, a gente colhe, né? Nada é A à gente, toa, né? Deus não joga nada é à dados toa, com a nada é gente, à né? toa. Nós não sabemos os motivos e as razões É, disso, mas tem um motivo e uma razão. tem sim, né? Compete a nós tomarmos todos esses cuidados de prevenção que a gente está tomando, né, para evitar que a gente seja contaminado e possa Verdade. continuar trabalhando, porque isso aí uma hora vai acabar. Sim, Esse vírus pandemia. É. uma hora ele vai parar, né? Seja pela vacina, seja por uma imunidade de massa, mas uma hora ele vai ter que dar uma sossegada, né? Isso, como terminaram aquelas pestes do passado, né? Também, né? Tudo, uma hora passa. Passa. Né? Então, nós temos que ter paciência que isso vai passar, né? E depois, aos amigos nossos do Eurípides Barçanufo que nos ouvem, nós também, dentro de alguns dias, nós vamos retornar. Ah, a- é? retornar, porque tem muitas outras casas que já estão retornando Certo. os encontros presenciais, com Hum, todos aqueles rigores exigidos, né? De prevenção, de cuidados, né? Com tudo isso. Mas é. eles, gradativamente, nós vamos voltar depois para que a gente possa se encontrar, tomar um passe coletivo, etc, Hum, etc. bom, né? Com os Bom, Tiago, cuidados, dá para a gente voltando aos poucos, né? exatamente. Então, eu gostaria que você fizesse a prece de encerramento e, mais uma vez, agradeço a você por tudo que você fez. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e a oportunidade aí de estar divulgando a palavra do Cristo, né? Bom, então vamos nesse instante, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso querido e amado Mestre Jesus, pedindo que Ele nos abençoe, que em Sua infinita misericórdia desculpe as nossas faltas, os nossos maus pensamentos, as nossas más atitudes, e que mais faça com que nós modifiquemos o nosso pensamento, o nosso modo de agir, que nós, filhos de Deus, possamos fazer brilhar a vossa luz em todos os momentos de nossa existência, tendo muita paz em nossos corações, muita harmonia,
muita serenidade diante dos problemas que a vida nos apresenta a cada dia de nossa existência. E que o Senhor abençoe a cada um que está nos ouvindo, que suas famílias possam receber a visita dos irmãos espirituais de luz em cada lar, que esta prece adentre e atinja, levando muita saúde, muita paz, amor no coração e a capacidade de perdoar a quem nos faz mal. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, abençoe o nosso país, traga luz aos nossos governantes, ao nosso povo, que o povo tenha discernimento de saber se proteger nessa situação em que vivemos, que o instinto de sobrevivência possa falar mais alto e cada um tomar os seus cuidados adequados em respeito ao próximo e a si mesmo. E assim, Senhor, rogamos muita paz, muito amor a todos e uma excelente noite, que todos estejam na luz do Cristo. Que assim seja, Pai. Eu queria agradecer também a todos que nos ouviram, né? A Tainá, a Valéria, a Larissa, Legal. a Kélia, a Joana Dark, a Mara, que é mais aqui, ó? A Sheila, Sheila, né? né? É, Sheila. Então, a todos esses que nos assistiram, né? Alguns assistiram e não mandaram mensagem. Eu estou lendo aqueles que mandaram mensagem, o nome ficou registrado aqui, que nem a Sheila, né? é. A Sheila. Mas tem outros que estão nos assistindo e não mandaram mensagem. Ótimo. Então, a todos eles, nós agradecemos. E mais uma vez, Thiago, muito obrigado. E uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe. Que Viu? Uma assim boa noite. seja. Obrigado, viu, Ariovaldo, mais uma vez. E obrigado a Obrigado. todos que nos assistiram. Obrigado, Jesus irmão. abençoe. Obrigado. Tchau, tchau.